Gostaria também de lembrar o meu contato com o professor Fernando Henrique Cardoso, que foi breve, mas extremamente profícuo. Além do ensaio sobre condições sociais da industrialização em São Paulo, que li antes de ingressar na USP, o artigo sobre educação e desenvolvimento. Li também as exigências educacionais do processo de industrialização, todos eles publicados na revista Brasiliense. E com isso estou chamando a atenção de que é importantíssimo na formação da vida acadêmica e intelectual ler boas revistas, revistas refinadas, com análises refinadas sobre o Brasil. Aprendemos não só na sala de aula, mas aprendemos também naquilo que eu chamo que a revista Brasiliense, a revista Anhembi, tal como os livros do Fundo de Cultura Econômica, era uma espécie de uma verdadeira universidade aberta. O Fernando Henrique Cardoso, eu apresentei um trabalho com o título Industrialização e Crise do Poder no Brasil, onde eu criticava o sistema bicameral político do sistema político brasileiro. Tirei, desculpe a imodéstia, a nota máxima. O professor Fernando Henrique considerou o trabalho com pequenas correções publicável de forma que seria encaminhado, veja, a revista Brasiliense, o que não ocorreu devido ao golpe militar de 31 de março de 1964. Nesse momento, senti pela primeira vez que o meu trabalho acadêmico tinha valor para um homem que saiu de um bairro caipira de São Miguel Arcanjo e que morou na periferia de São Paulo, em Itaquera. Foi um acontecimento inesquecível que me despertou para novos sonhos e utopias. Ou seja, o impossível acontece historicamente, parafraseando Weber, tornando-se uma possibilidade objetiva, construir uma carreira intelectual. Uns anos antes, era um sonho inimaginável. As brilhantes e criativas aulas de Fernando Henrique Cardoso e o desempenho exemplar dele na defesa de tese, estou citando porque eu discordo da colocação teórica do meu querido, grande mestre, que foi Fernando Henrique Cardoso. Já diz, capitalismo e escravidão. A tese era de que o Brasil colonial era capitalista. A tese de que a ordem escravocrata colonial brasileira é capitalista e a sua estrutura social é estamental nos primeiros 5 capítulos, e no capítulo 6 afirma que era de castas. Isso me deixou extremamente, como é que se diz, aceso. Castas ou estamentos? Castas ou estamentos? Estamentos, casta ou classes? Que, na verdade, me deu um mestrado que se chama Castas, Estamentos e Classes Sociais, um trabalho de reflexão teórica. A maior influência, como muito bem a Maria Arminda já colocou, na minha trajetória acadêmica é, sem dúvida, Florestan Fernandes, do qual fui professor assistente. Foi ele, indiscutivelmente, o principal fundador entre nós da sociologia científica moderna no Brasil. Transformou-se no entendimento de Antônio Cândido, o Florestan, precoce, num líder intelectual notável, um orientador de obras e atitudes mentais, das quais surgiram algumas das realizações mais importantes da Universidade Brasileira. A inteligência de Florestan Fernandes era refinada. A sua intransigência profissional era absoluta. De fato, ele sempre foi um militante permanente e infatigável.
com profunda visão ideológica da situação educacional brasileira, dos deveres da universidade, da função da ciência na transformação social de problemas tão dramáticos quanto a situação do negro transfigurado numa casta pela opressão estamental e de classe. Embora não fosse protestante, Florestan Fernandes, de origem social pobre, pertencente ao lumpenproletariado, carregava como valor a disciplina obstinada e metódica de um calvinista. O tempo era para ele precioso. Possuía uma fibra inquebrantável, uma convicção inigualável e uma vontade sem limites. Novamente, citando outra vez o Max Weber, com quem eu tenho uma imensa afinidade e filiação teórica, o Max Weber diria que ele, Florestan, sonhava com o impossível para atingir o possível. Florestan Fernandes, um arquétipo, não apenas um chefe de escola sociológica, mas um herói acadêmico, civilizador, que inspirava milhares de discípulos. O Florestan dos anos 50, como diz Antônio Cândido, é o que começa a se apaixonar pela aplicação do saber ao mundo. Num outro momento, o Florestan é quem, tendo o saber e a compreensão do mundo, o transforma numa arma de combate. Nesse sentido, a militância adquire um novo significado na virada dos anos 50 para os anos 60. Florestan Fernandes surge como líder, sobretudo na campanha pela escola pública, tornando-se um herói civilizador nacionalmente conhecido. Ele almejava transformar a estrutura social estamental e de castas marcadamente elitista e restrita da educação brasileira, que excluía a maioria da população, num sistema escolar público, gratuito e para todos. Ele se revelou, então, um grande militante em pleno processo de juntar, ainda segundo Antônio Cândido, as águas do marxismo com as da sociologia acadêmica, esboçando o que vai ser, nos anos 60, uma grande figura de um militante solitário, de homem que pode ter situação equivalente aos que se enquadram num partido. E na feliz expressão de Antônio Cândido, Florestan Fernandes valia por um partido. Quando ele liderava a campanha em defesa da escola pública, vivia praticamente os papéis intelectuais do sociólogo militante. Pode-se afirmar que o núcleo teórico de análise das obras de Florestan Fernandes nos anos 60 sobre a sociedade colonial brasileira escravista em sua transição para o sistema neocolonial e mesmo nos primórdios da formação do capitalismo competitivo da fase imperial, quase adentrando a República, é estruturalmente marxista. Nele, Florestan realça os elementos estruturais e dinâmicos invariantes do modo de produção que persistem, mantendo-se o povo excluído da participação do poder. Diria que neste período, nesse núcleo teórico, está sempre presente o que podemos chamar de uma utopia libertária, alicerçada no sonho emancipacionista de que todo sujeito econômico, político, científico e cultural deve cultivar conscientemente o conceito de autonomia, contraposto ao conceito de heteronomia. No primeiro conceito, Florestan Fernandes ressalta a capacidade de se autogovernar, o direito de uma nação dirigir-se segundo suas próprias leis, tendo a soberana faculdade de traçar o seu destino e as normas de sua conduta. Fernando Henrique Cardoso colocava o problema, tão bem colocado também pela Maria Arminda, do feudalismo, do pré-capitalismo e capitalismo, e a sua implantação
de uma determinada estrutura social em termos de castas, estamentos e classes sociais. Não vou me alongar nessa parte, mas as reflexões contidas nas obras dos meus grandes mestres me deu a oportunidade de escrever um trabalho teórico que se chamou Castas, Estamentos e Classes Sociais. Quando eu estava finalizando a pesquisa do meu mestrado, para rememorar como é que surgiu a ideia do tema, eu tinha escrito um trabalho com o título provisório, A Formação das Classes Médias no Brasil, e Luiz Pereira, após ler o trabalho, sugeriu-me obras de Florestan Fernandes, Otávio Ianni e Fernando Henrique Cardoso sobre a formação da sociedade brasileira desde o período colonial. Aceitei a primeira sugestão e passei a analisar as obras de Weber e Marx, centrando nos conceitos de castas, estamentos e classes sociais, e num período aproximado de 2 meses tinha redigido o capítulo sugerido, contendo aproximadamente 40 páginas. Depois de ler o capítulo, ele me disse: agora, Cedi, você tem 2 mestrados. Antes não tinha nenhum mestrado, agora tenho 2 mestrados, ele disse, né? Você pode escolher qual será apresentado como dissertação acadêmica. Optei por desenvolver o capítulo teórico e, num prazo de aproximadamente 8 meses, redigi uma monografia de aproximadamente 170 páginas, que é exatamente esse livro que está na sua 4ª edição. Gostaria também, antes de terminar, fazer aquilo que os meus mestres sempre fizeram. Aprendi com eles que é necessário preservar e desenvolver o compromisso fundamental com a universidade como um lugar da universalidade onde se prepara a consciência autônoma, apurada do cidadão que almeja a transformação da sociedade brasileira. Esta ideia básica, nutrida nos ensinamentos, principalmente de Florestan Fernandes e Otávio Ianni, serviu-me de modelo para a realização do meu percurso intelectual que não estava no horizonte de um caipira ou num bairro caipira em São Miguel Arcanjo. Nos trabalhos acadêmicos que elaborei para a obtenção dos títulos estão presentes as preocupações pelo pensamento crítico reflexivo, com o qual procuro compreender os processos de transformação e constituição da sociedade moderna através do domínio dos conceitos sociológicos clássicos e modernos. Os mestres ensinaram-me que é necessário para obter um conhecimento teórico e metodológico refinado. Quando realizamos uma investigação, não podemos condicionar a nossa reflexão científica aos valores político-partidários ou às crenças religiosas. Reafirmo os princípios que sempre nortearam e continuarão a nortear a nossa prática acadêmica. Inicialmente, concebo a universidade como uma instituição social que se legitima quando alcança o reconhecimento público através de sua ação social e prática acadêmica fundadas no primado da diferenciação social e autonomia do conhecimento. Nesse sentido, ela está estruturada por um conjunto de regras e valores internamente reconhecido e legitimado. Assim sendo, a universidade almeja na produção e na transformação do conhecimento valores universais. Em outras palavras, a questão da autonomia acadêmica é um princípio central. Os professores, pesquisadores e os alunos devem ser livres para planejar e realizar
projetos de investigação de altíssimo nível, bem como reformularem e definirem criticamente os conteúdos curriculares das várias áreas de conhecimento, incluindo temas de interesse social e cultural da sociedade. A universidade é uma instituição constitutiva da sociedade. Ela se articula de uma forma fecunda com outras instituições, centros e agências de fomento nacionais e internacionais. Estes princípios formam, no meu entendimento, o substrato do perfil acadêmico institucional da Universidade de São Paulo, em particular com o da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Nesse sentido, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas exerce um papel acadêmico civilizador na qualificação e na conscientização do cidadão brasileiro dotado de conhecimento especializado. Agradeço à congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, presidida pela professora doutora Sandra Nitrini, e ao Conselho do Departamento de Sociologia, na época chefiada por Maria Arminda e hoje chefiado pelo meu amigo pessoal, Antônio Flávio Perucci, pelo honroso título de professor emérito. Muito obrigado. Eu só queria registrar a presença do Dr. Coqueio Errara, que eu percebi agora. Ele está escondido lá no fundo, mas ele é professor emérito da Escola Politécnica. Muito obrigado. Do cônsul adjunto do Japão, que está aqui representando o excelentíssimo cônsul-geral do Japão, Dr. Kazuaki Obe. Muito obrigado ao do corpo diplomático japonês. Bom, depois de palavras tão substanciosas, nós acabamos de ouvir vindas tanto da professora Maria Arminda, né, que está em nome do Departamento de Sociologia, homenageou o professor Cedi Irano, e as palavras do próprio Cedi Irano, nada mais resta senão declarar essa sessão encerrada, agradecer a presença de todos e transmitir ao professor Cedi Irano saudações especialíssimas e um abraço caloroso da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.